da rainha que eu pus lá, mataram. Mesmo, eu estava com o vidro, estava a ver tudo, mataram a própria rainha. Quando acabaram de matar, eu disse assim, bom, já não aceitaram esta. Nesse momento entrou outra, voando para lá. E essa ficou rainha. Fiquei com 3 colónias. Entretanto, houve confusão com a enxameagem. Não sei o que aconteceu. As abelhas estavam no outro ninho, que eu não sei onde é que estava, regressou tudo em massa. Ao regressar em massa, enfiaram-se nas 3 colmeias. E aquilo ficou um bocado confuso. E então, perdi uma colmeia, e ficaram outra vez a mãe e filha. E no ano seguinte, voltei a ter mais. Pronto, essa situação de enxameagem e absorção é uma coisa natural na própria espécie. Agora, se ocorrerem espécies diferentes, é porque o processo é o mesmo. Há qualquer coisa, se acontece na mesma espécie, se uma espécie diferente vai ajudar a outra e faz a mesma coisa, a gente não pode dizer que é maldade ou intenção da mais forte dominar. Geralmente a mais forte é que estabiliza a mais fraca. É que tem mais facilidade. Olha, vejam aqui a confusão. Naquelas 2 colmeias foram encontradas rainhas de uma e rainhas de outra, virgens, misturadas. Não foram só as abelhas, também foram as rainhas virgens, que foram tanto para a colmeia de rufiventris como a melipona seculares. E a de uma cor está a rainha de uma e da cor amarela está na rainha de outra. Então, para quem é que serve a comunidade de colónias? A comunidade de colónias é uma realidade para bem de toda a comunidade, mesmo que a gente não perceba. Por exemplo, no Nordeste, o Monsenhor Humberto dizia que as suas abelhas de vez em quando ficavam doidas, e havia colónias que saqueavam outras. Por que será? Lá no Nordeste, se tiver muitas abelhas juntas, é preciso muita comida na natureza para alimentar aquela comunidade. Se a comunidade percebe que há falta de comida na natureza, se não houver redução das colónias, aquilo morre tudo. Então o que acontece? As colónias principais, as mais fortes, vão absorver as colónias mais fracas para poder sobreviver a comunidade. Quando houver fartura de comida, aí começa a haver outra vez a enxameagem para a comunidade expandir. Portanto, a comunidade de colónias é uma realidade que contrai e expande. Também se pode fazer a comunidade de colónias de espécies diferentes. Até é bom isso. Para quê? Para que umas possam proteger outras de ataques por exemplo, da iratim ou outras coisas. Porque umas detectam primeiro a iratim, avisam, as outras apercebem-se que elas estão na área e começam a reagir um plano de defesa. Aqui está o ritual de postura de uma escapotrigona. A obreira a pôr comida dentro da cela, a rainha a examinar, geralmente põe o bafo dentro da cela, aí uma operária põe um ovo trófico. O ovo trófico pode ser redondo, como está ali a ver, e colocado na borda da cela. A rainha come o ovo trófico, coloca o bafo dentro e coloca o ovo dela. Se numa cela for uma operária a pôr um ovo, isto aqui é uma obreira rainha e está a pôr o ovo fértil de macho. De 1 minuto ela passa. Sim. Então a rainha pode estar a pôr ovos numas celas e várias obreiras rainhas a colocar em outras celas, sem interferência da rainha. Inclusive eu já vi a rainha mandar fazer as celas, mandar encher as celas e não participar na postura. Quem vai pôr os ovos são as operárias. Este aqui é um ovo comprido, mas colocado na borda da cela.
é outro ovo trófico. Então temos pelo menos dois tipos de ovos tróficos. Um parecido com o ovo fértil e outro redondo. Isso também acontece nas formigas. O ovo fértil é geralmente colocado no centro do alimento. Aqui temos outra situação. Dois ovos. O que é que aconteceu? A rainha fez o ritual dela, colocou o ovo dela e depois, logo a seguir, vem uma operária rainha e coloca o ovo dela antes de fechar a célula. O que é que acontece nessa célula? O ovo não fecundado nasce primeiro e a larva do macho devora o ovo da rainha. Portanto, daquela célula vai nascer um macho. Como é que é? Peraí. A rainha põe um ovo, né? Não, aqui embaixo. E depois vem uma operária e põe o ovo dela. Ele nasce primeiro. O ovo de macho não fecundado nasce primeiro. E a larva devora o ovo que está por nascer. Que é o ovo da rainha. E então vai nascer dessa célula um macho. Porque o ovo de fêmea foi devorado. Eu ouvi dizer, tira uma dúvida, eu ouvi dizer que o ovo até a eclosão, 21 dias, 21 dias a operária trabalha interna. Não, 21 dias é em ápice. Sim. 21 e 21. Não, 21 é obreira de ápice, 24 é de Django, 16 de rainha, em ápice. Em Madassaia será à volta de 37 rainha, à volta de 40 obreira e 42 o macho. Isso, mais ou menos. Isso se aplica às trigonas também? As trigonas é pior ainda. Aí vamos pensar na remota. Na remota pode ser uns 64 dias para a operária e bastante mais para uma rainha. Aí mais 10 dias para uma rainha. Agora varia. Se é uma obreira pequena, demora mais, leva menos tempo. Se for uma obreira um bocadinho maiorzinha, leva mais dias. Então, o tamanho da célula e o tamanho da cria também influencia. Assim. Quando eu vejo vários ovos aí dentro, isso é problema ou é comum acontecer e deixa... Quantos ovos? 3. 3? Aí eu não acho que seja. Sim. 3 ovos pode ser ovos de operária, né? Ou às vezes há um ritual em que umas põem ovos tróficos e outras põem ovos férteis. E só comem os ovos tróficos. Então vão pondo cada vez mais ovos. Eu já cheguei em Madassaia e já vi uma célula onde eu contém 11 ovos. Pronto. Até os ovos afundavam-se, eram colocados em cima um dos outros e os de baixo afundavam-se dentro do alimento larval. Claro que no final nasceu um zango daí, um macho, né? Sim, a pergunta é normal, deixa quieto e tudo se resolve. Sim, aí é uma fase. Tá. Aí elas resolvem e começam a pôr o ovo unitário. Elas têm capacidade de resolver o assunto. No caso, quando cessa a postura, aí as operárias começam a devorar as células com alimento larval. Isso é uma coisa. O ritual de postura não quer dizer que tenha sempre ovo. Às vezes o ritual de postura é uma forma dinâmica de corte. A base do ritual de postura é a divulgação de feromônio a todas as abelhas. Por isso é que há aquela história da a obreira vai construir, a rainha vai dar o bafo nela, depois há uma sequência de feromônios que a rainha liberta para cima da operária. Um
71, estelionato. Pronto. Então o que acontece? Tá, e não tem ovo. Mas às vezes há confusão na colónia. E a rainha está com interferência de outro feromônio de outra obreira rainha. E os ovários da rainha deixam de produzir ovo fértil e começam a produzir ovo trófico. E aí vai pondo ovos, parece que tem tudo ovo, né? Mas ao terceiro dia as operárias abrem-no e devoram tudo, porque aquilo não vai nascer nada de lá. Porque elas, ao terceiro dia, elas detectam se pode haver larva. Se houver larvas, elas reforçam a célula com mais cerume, por isso ficam mais escuras. Outra hipótese também é, imagina que é uma postura de macho e na colónia não comporta agora mais machos. Aí elas sabem detectar o ovo de macho ou de fêmea e devoram o que não serve, os ovos de macho. Então fica furos. E outra hipótese também é a rainha ser castrada quimicamente e não bota ovo nenhum. Então aí há o ritual tudo, a rainha faz força para pôr ovo, mas não sai ovo nenhum. Eu já achei como é, sem nenhuma pena para a rainha vir. Isso é normal. Esse fenómeno já me foi posto há muitos anos. Até foi o Ricardo Cantarelli, lá do Nordeste, que me pôs o problema. É que tinha uma colónia normal e entretanto as obreiras foram embora e deixaram a rainha mãe sozinha. Isso quer dizer que a rainha já não tinha capacidade de fazer coesão de grupo. Então as obreiras foram embora e ela morre de fome. Isso acontece, hein? Quando não há ovo, elas então desmancham as células todas e comem tudo, né? Isso acontece em Guaraipo, quando a rainha não está. Por isso em Guaraipo deve-se olhar sempre o primeiro favo, o segundo e o terceiro, se pudermos, para ver se os favos de baixo não estão sendo desmontados. Porque uma pessoa olha por cima, está tudo bem, postura nova, bonito, não sei o quê. Mas o favo de baixo está sendo destruído. Então com o tempo as abelhas vão morrendo velhas e a colónia vai ficando mais fraca. Até que distingue-se. Eu preciso até tirar foto, postar numa bena para você dar uma olhada. Sim. Eu ia te perguntar hoje, eu acabei esquecendo. Tem um escutelário lá que já tentei tirar os discos da postura da rainha. Ficava assim, ela fazia a postura, depois de um dia, quando estava no andar de cima, os de baixo estavam tudo branco, assim, parece que o ruído... Isso é a postura infértil. Mas só que daí eu já cheguei a eliminar essa rainha, arrancar todos os discos, Sim. fazer uma outra divisão, aconteceu a mesma coisa. Não, mas aí... Pode ser alguma bactéria, ou você acha... Não é bactéria. É a elite que está neutralizando quem está a produzir ovos. Então, no caso, teria a situação, eu tenho que... Aí tens que... essa rainha de novo e... Não, pode não... Não. Deixa estabilizar, e vais dar mais favo. Dou mais o favo de cria. O favo. Para aumentar, para diluir os feromonas reais da colónia e a rainha começar a botar o ovo fértil de novo. Foi isso que eu fiz a primeira vez. Eu eliminei a rainha ainda e coloquei mais favo. Não, mas não elimines a rainha. Colocas mais favo. Para que a rainha volte, ela está a pôr ovos alimentares e volta a pôr ovos férteis. Então não é caso de eliminar a rainha. Não. É genético da rainha. Não. É uma coisa, os ovos nos ovários pode transformar o ovo normal, pode evoluir para o ovo trófico. E o ovo trófico pode evoluir para o ovo normal. Isso só tem a ver com a química da colónia. O normal é as operárias porem ovos tróficos. Mas se a rainha for bloqueada, pode ser que a rainha comece a pôr ovos tróficos e as operárias ovos férteis. É uma inversão de situação, né? Então 100% de chance de
Eu já tentei, na Bena, um indivíduo tinha uma rainha bloqueada. Só punha ovo trófico. Então eu disse, olha, tira essa rainha e dá-lhe favo novo. E a rainha estava por ovos inférteis, voltou por ovos férteis. Só pelas abelhas que vai nascendo. Sim, por causa da mudança de química, de feromonas. Portanto, agora, eu penso que ainda há um outro terceiro tipo de ovo alimentar. Que é um ovo parecido com este, mas sem casca. Então sai em forma de um líquido. Mas aí a gente não... é muito difícil de a gente ver. Aparece uma mancha branca sobre o alimento larval. Pode ser um ovo trófico em cima do... Quando a gente nota também umas larvas que estão abertas no disco. Sim. São várias. A larva já está escura, preta. E tá ali. Ah, elas bom. não retiram. Sim. Aí o que aconteceu? Elas, para eliminar o sexo, tá mais, fazem no ovo. Elas conseguem detectar um ovo de macho e um ovo de fêmea. Então aí, se querem eliminar os machos, abortam as células que têm o ovo de macho. Agora, detectar a caixa de fêmeas, elas só conseguem quando a larva está grande e está a formar o casulo. Quando está em pré-pupa é que a operária que está cá fora sabe o que vai nascer de fêmea daquela célula. Então é nessa fase, quando a larva está grande, que os operários desoperculam e mordem a larva. Geralmente mordem ao pé da cabeça. E na mordida fica um golpe, né? E daí entra um fungo e ficam pretas. Isso aí não é uma bactéria, uma doença. É uma bactéria, mas que entrou para a mordida. A própria abelha, sim. Sim. E no caso não é caso de colocar, tem gente que fala assim, quando eu comecei a mexer com a abelha, tem gente que fala que jogar terramicina. Não é possível, não. Não. Não é as enfermidades da Apis, não tem nada a ver com isso. É mesmo, até às vezes agarram na larva e jogam fora. Aí quando a gente vê no chão uma larva grande, vai ver com a lupa e vê duas pintinhas no pé da cabeça da larva. Aí foi a dentada, né? Que elas podem tirar a larva sem a matar. Agora elas morderam de propósito. Aí era uma larva de rainha que elas não queriam, ou era uma larva de uma intercasta, ou qualquer coisa dessas. Macho não, macho matam em ovo. Por isso, quando eu vejo nas fotos, para analisar as fotos, quando há falhas, eu tento perceber se foi um ovo que foi eliminado, se tinha ovo ou não, nessa fase. E quando há falhas na cria mais madura, aí começo a pensar em intercastas ou machos a mais que não queriam coisa, ou rainhas que estão eliminando. Outra coisa rápida ali, eu tive uma dúvida comigo. Alguém me disse que não sei se é verdadeiro. Quando nasce o macho, quando nasce o zangão, o fêmea é operado. Seria porque quando ela desce, ela tem que comprimir o abdômen e segrega o líquido que vem fêmea? Não. E o outro desce folgado e nasce Não. macho? Não, o problema é que é voluntário. O sêmen fica guardado na espermateca. E na espermateca tem um duto, um canal que liga no oviduto onde passa o ovo. O sêmen está todo guardado na espermateca. A rainha, voluntariamente ou não, abre ou fecha o duto. Então, quando a rainha quer um ovo fecundado, abre o duto, o sêmen entra em contato com o ovo que está a passar, o excesso do sêmen, que não é preciso, volta outra vez para a espermateca e o ovo sai fecundado. Se a rainha quer pôr um ovo de macho, fecha o duto, não passa sêmen nenhum e o ovo passa sem ser fecundado. Mas porquê? Porque não é o tamanho. Porque a rainha também pode pôr ovo de zango em célula mais pequena.
Por isso então é voluntária da própria rainha, a vontade, né? Portanto, já viram que há uma grande dinâmica dos ovos, não é? Muito. Sim. Em relação à nutrição da rainha, ela se nutre só de ovos? A alimentação da rainha é ovos tróficos, quando há possibilidade disso, mel, pólen e sucos mandibulares. Não geleia real, que não existe. Agora, em certas alturas, as obreiras podem pôr ovos tróficos. Então a rainha alimenta-se de ovos tróficos, até desenvolve a fisiografia muito rápido e a postura é muito rápida. Mas, se, por exemplo, os feromonas mandibular da colónia está muito alto, as operárias não podem pôr ovos nenhuns, ficam castradas, os ovários deixam de funcionar. Então nessa altura a rainha não pode comer ovo trófico, mas tem que comer alimento larval. Agora, no início, por exemplo, em Melipona, quando escolhem uma rainha, forma-se umas células, parece que células de cria, uma aqui, outra lá, não sei o quê. Essas são alimentadoras reais. O que vai posto lá dentro é uma espécie de mel com um pouquinho de pólen. Se puseram uma postura de um ovo ali, esse ovo afoga-se logo. Não tem consistência para suster o ovo, né? Isso acontece, geralmente essas células podem ficar cheias de alimento e operculadas no início, mas depois, passados uns dias, são abertas e são eliminadas. Agora, vamos lá ver uma coisa, como é que é o sexo disto? Eu, como estudo formigas, e as formigas é a mesma coisa, é o mesmo esquema. O que é que faz com que não nasçam novas rainhas no formigueiro? É a rainha-mãe. Então é o cheiro da rainha mãe, o feromona da rainha. Então nos meliponitos tem que ser a mesma coisa. Então, né? Isso é na apis, é uma alimentação melhorada. Então o que acontece? Uma larva que não receba o feromona de uma rainha, feromona real, transforma-se ela em rainha. Mas receber o feromona de uma rainha não pode transformar em rainha. Isso é igual a... Olha, até no cupim, imagina, temos uma rainha de cupim, matamos a rainha. O cheiro dessa rainha deixa de circular na colónia. Então, as formas que estão em crescimento transformam-se elas em rainha. Porquê? Porque não tem o cheiro da rainha para travar o desenvolvimento, não é? A mesma coisa na formiga. Se tiver matar a rainha da formiga e tiver ovos de fêmea lá, vão nascer rainhas de asa lá. Porque não está o cheiro da rainha para desativar as larvas. E ela pode ser fecundada dentro do formigueiro ou só do ar? Pode ser dentro do formigueiro. Pode. Outra coisa, então, o que é que eu penso que seja a diferenciação dos sexos em meliponídeos? Quando a rainha está naquela fase de encher a célula, manda encher a célula fica cheia de comida, né? Aí vem a rainha e mete a cabeça dentro. Quando ela mete a cabeça dentro, ela deita o bafo lá dentro. Esse bafo é o feromona mandibular real, que reage muito, é muito violento. E reage com a superfície do alimento. Ao botar o ovo fica em contato com essa superfície que foi alterada quimicamente. Então aí, esse ovo já não pode ativar os genes de rainha. E nasce uma obreira. Como se fosse um bloqueio. Um bloqueio. Porque dentro do ovo de fêmea estão lá os genes todos. Está os genes de operária, está os genes de rainha e está os genes de machos. Que é o ovo fecundado, tem lá tudo. Então tem que haver umas coisas que bloqueiem ou não bloqueiem. Se em Melipona, quando há um ritual em que há uma operária rainha à frente da rainha e a rainha quer afastar essa, dá o bafo fora. Está a célula da cria aqui, mas ela dá o bafo para a frente.
Se dá o bafo à frente, não caiu nada da célula. Então, o ovo que vai nascer dessa célula, que não tem o bafo da rainha, transforma-se em rainha. Então, por isso, em colónias muito fracas de mandaçaia, não vai nascer uma rainha para a amostra. Mas quando a colónia começa a ficar média, começam então a aparecer as obreiras rainhas, que vão fazer frente à rainha. Então ela tem que começar a pôr o bafo para fora, e então começam a nascer várias rainhas virgens. Então que não é o caso da Apis. Não, é completamente diferente. Do lado de fora do favo que ela põe assim. a cela. E então o que é que acontece? Numa colónia muito forte de mandaçaia, já não vai nascer rainha nenhuma. Porque qualquer obreira vai pôr o bafo dela também lá dentro. Como as obreiras rainhas também produzem o feromona mandibular, então aí não há chance de uma célula ficar sem o feromona mandibular. Então nascem só obreiras e zangos. Colónias muito fortes, quase não nasce rainha. Agora, como é que surgiu a teoria do Kerr? Daquela dos 25%? É muito simples. Se vocês dividirem sempre a colmeia, não tem uma colmeia forte. Tem uma colmeia, mantém a colmeia média. Ora, quando a colmeia média, dá então os tais 25% de rainhas a nascer. Porque vocês estão a dividir. Por exemplo, em Jandaíra, já as coisas não são assim. As rainhas só surgem ao desigornar a colónia. Pronto, há uma seca, não é? Elas estão hibernando. 42 dias antes de começar a chover, elas percebem isso, não sei como, mas elas percebem-se isso, e a rainha começa a botar ovo antes de chover e haver flores. Previsão do tempo batuta essa. É uma previsão do tempo. É, uma coisa, mas não sei como é que ela faz, mas faz isso, para que comecem a nascer abelhas quando a florada está no máximo, que é para apanharem as flores todas, né? Sim. Então ela vai investir a reserva que tem na cria. Só que ela não hiberna todas as abelhas ao mesmo tempo, hibernam por grupos. Então o primeiro grupo são obreiras rainhas que acordam, fazem frente à rainha. A rainha deita o bafo para elas e das células vão nascer as rainhas, as primeiras. Entretanto, essas obreiras rainhas saem para fundar um enxame. E as outras abelhas começam a despertar em grupos, não é? Mas já está a formar-se como é filha no outro lugar. A primeira das abelhas a nascer são rainhas. A rainha vai uma para o outro lado já. Uma coisa que eu notei muito interessante. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou: tira para mim o enxame de Jataí que está no relógio de luz. Sim. Falei: bom, deixa ele lá ver primeiro se já tem rainha. Cheguei a abrir e com um palito grande, eu fui abrindo um orifício assim até chegar no ninho. Mas no eu fazer isso, até chegar lá, eu achei 6 rainhas mortas grudadas com cedo. Isso é... Elas mataram e incularam-nas. Grudaram, daí tinha 6. Sim. E outra vez eu matei um arapuá, abri e tinha 22 rainhas, 23 com a mãe. Sim. Tinha 22 Mas fisiogástricas ou virgens? virgens. É normal isso. Esse Capotrigona também, temos várias rainhas virgens sempre na colónia. Só que estão desativadas. Se ela ficar ativada, é morta logo, não é? Então o que é que é? A Jandaíra começa, então, quando começam os 42 dias, começa a ver a flores a aparecer, está a colmeia mãe e a colmeia filha em condições de fazer o estoque maior de comida. E foi assim que forma. Não é como a mandaçaia. A mandaçaia, só quando a colónia está média, é que forma a rainha. Agora isso varia de espécie para espécie.